Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família. Se ainda não foi inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse conteúdo, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas aí que você ama. E vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, e vamos estudar Sagradas Escrituras. Desde já, um Shabbat Shalom para você e para a sua família. Um feliz sábado para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe o seu sábado. O texto escolhido é Lucas, capítulo 16 e o verso 16. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Vocês perceberam o comecinho do texto que nós lemos? A lei e os profetas vigoraram até João. Em outra tradução nós temos assim: a lei e os profetas cumpriram até João. Muitos pegam esse texto para dizer o seguinte, que lá a lei que está em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, inclusive, o quarto mandamento, não precisa mais cumprir esse mandamento. E o que diz o quarto mandamento lá da lei de Deus? Lá diz assim, olha só, o capítulo 20, o verso 8. Lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Então, muitos dizem assim, olha, esse mandamento não precisa mais guardar, porque a lei e os profetas se cumpriram até João. Você percebe? Mas será que realmente é isso que a Bíblia está dizendo? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Se a lei se cumpriu até João, então, logo, nós não precisamos guardar, o sábado, não é mesmo? Lá o quarto mandamento da lei de Deus. Mas vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, para nós tirarmos uma conclusão acertada, não é mesmo? Aqui diz assim, olha só, quem está falando aqui é Jesus. Mateus capítulo 5, verso 17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E agora, se a lei cumpriu, até João Batista, por que Jesus está dizendo aqui que não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir? E Jesus foi depois de João Batista, porque a história diz que João Batista morre e Jesus continua o seu ministério. Então perceba o seguinte, perceba que se alguém disser que a lei se cumpriu até João Batista, que não precisa mais guardar a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, essa pessoa é uma pessoa equivocada. Quer ver um outro texto? Porque Jesus está dizendo aqui que veio cumprir a lei. Vamos lá, vamos no livro de Romanos, capítulo 3, verso 31. O que diz Romanos 3, verso 31? Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, Romanos 3, verso 31.
estou pegando aqui a minha Bíblia aqui, estou folheando. Convido você que faça o mesmo. Nos diz assim, olha só. Romanos 3:31, Paulo faz uma pergunta. Qual a pergunta de Paulo? Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé. Paulo está perguntando a mim assim, a pessoa tem fé, então não precisa mais guardar a lei. Anula a lei então? Aí Paulo responde, ele diz assim, olha só, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei pela fé. Então, se a pessoa ela tem fé, ela acredita em Jesus, o que ela tem que fazer? Confirmar a lei, guardar a lei, obedecer a lei, inclusive a guarda do 4º mandamento. Você percebe? E Paulo foi depois de João Batista. E agora? Agora veja só, nós temos um outro texto que esclarece lá o texto de Lucas 16 que nós lemos. Que a lei e os profetas, né, elas vigoraram ou cumpriram até João Batista. Vamos lá. Olha um texto que vai esclarecer tudo. Vai facilitar para mim e para você. Pegue aí o livro de Mateus, capítulo 11, verso 13. Mateus 11, verso 13. Que nos diz assim. Olha só. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Perceberam que houve aqui uma mudança na palavra que lá estava vigoraram ou cumpriram-se. Aqui já é profetizaram. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram de quem? Do Messias. Profetizaram de Jesus, que Jesus viria. E Jesus veio no tempo de quem? De João Batista. João Batista fala o seguinte, que viria um após ele, que ele não era digno, né, de amarrar suas sandálias. Você percebe? Então o texto que nós lemos lá de Lucas não está dizendo que não precisa mais guardar a lei, porque a lei foi até João. Não é isso. O texto lá está dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João sobre o Messias, sobre Jesus. Sabe, meu amigo, minha amiga, a lei de Deus, até hoje, ela está em funcionamento. A lei de Deus, até hoje, ela está em vigor. Porque o próprio Jesus diz assim, olha, eu não vim abolir, vim cumprir toda a lei. E se Jesus falou que veio cumprir toda a lei, logo, o sábado, até hoje, é preciso ser guardado. Porque o sábado é do Senhor, nosso Deus, e Ele nos presenteou com esse dia maravilhoso em que nós devemos descansar dos nossos afazeres, do nosso dia a dia, da nossa correria. Então, o sábado, para mim e para você, é um presente do nosso Deus. Sabe, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, né? E que o Senhor, a cada dia, né, te abençoe com as ricas bênçãos do céu. E eu fico feliz porque você ficou comigo até esse final desse vídeo e convido você a fazer uma oração comigo neste momento. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Descobrimos na Tua palavra que a Tua lei, Senhor, ela está ainda em vigor, inclusive a guarda do 4º mandamento, lá que fala, lembra-te do dia de sábado. Que Deus abençoe o meu amigo, a minha amiga que estudou comigo, fica conosco nesse dia, nós pedimos essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.